Estou bastante gripado hoje, mas com a bênção do Senhor a gente vai conseguir concluir essa mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, apenas 2 versículos, 17 e 18, que inicia então esse mês onde nós vamos tratar o tema, de seguir a Jesus. Ele está convidando a gente a segui-lo. Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 17 a 18. Todos acharam? Tá ali. Essa tecnologia é outro papo, né? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então lhes deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Pai, obrigado por essa oportunidade, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração através do Teu Santo Espírito. Saímos daqui entendendo os Teus propósitos dela em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto é bastante claro, de uma maneira assim, bem simplista. É uma metáfora. Jesus está dizendo: vocês são pescadores de homens e eu vou fazer você ser pescador. Vocês são pescadores de peixe e eu vou fazer você ser pescador de homem. Então há uma comparação entre a atividade que eles exerciam. Aqueles dois que eles estavam falando ali eram pescadores, então eles vão mudar de atividade. Há uma comparação entre o que era pescar peixe, o que era pescar homem. Isso pode parecer assim bastante simples, mas por trás dessa simples frase existe algo bastante mais profundo. Mesmo porque esse texto específico é para um chamado que Jesus está fazendo para aqueles dois que mais tarde vieram a ser apóstolos. Jesus tinha um propósito específico para eles. Então dá a impressão de que esse vinde após mim, que Jesus está dizendo, só vale para eles dois. E não é verdade. Na verdade, Jesus, no Evangelho, fez vários convites desse tipo e que, na verdade, vale para todas as pessoas. Um deles está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando Jesus usa inclusive o mesmo verbo, e ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E assim a gente vai conhecendo esse vinde. Só que um era para pescador, para um objetivo específico de evangelista, E outro, assim, olha, se você está cansado, venha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 3, 7, 37. Ora, então Jesus está fazendo vários convites, não apenas para chamar para uma missão específica, mas também para todo aquele que deseja algo de espiritual. Você está cansado? Ele não está se referindo ao cansaço físico, ao cansaço espiritual, ao cansaço dos seus próprios pecados, ao cansaço de uma vida que está se afastando de Deus. Assim, venha para Jesus. A iniciativa é sempre dele. E nessa hora é interessante porque nós aprendemos na escola dominical, as outras religiões sempre representam a busca do homem a Deus. O cristianismo faz a inversão. É Deus indo atrás do homem. Deus é que toma a iniciativa. A iniciativa é de Jesus. Jesus foi a eles e disse: vinde. A iniciativa está sempre por parte dele. A iniciativa é dele. Ele está tomando a iniciativa de nos convidar para ir até ele. Nós podemos aceitar ou não, mas o convite está sendo posto. Vinde após mim e vos farei pescador de homens. É interessante porque não existe só uma maneira de pescar, Aqui fala que eles tinham redes e que, o versículo 18, que eles largaram as redes, etc. Mas nós sabemos que existem vários tipos de pescaria, Você pode pescar de anzol, pode pescar de arpão. Aqui no Brasil, os índios brasileiros têm maneiras muito diferentes de pescar. Para quem não conhece, dependendo da região, tem uns que pescam com um cesto. O cara faz um cestozinho furado, vai numa água rasa onde tem muito peixe, e enfia o cesto onde tem os peixes e pega o peixe com a mão. Tem índio que faz isso. Tem outros, lá no Maranhão, por exemplo, onde as marés mudam muito, eles fazem uma cerquinha na praia, deixa a maré encher, a maré cobre a cerquinha, os peixes ficam andando ali, quando a maré baixa, a cerquinha fica cheia de peixe e vai lá e só pega. Muito simples, não precisa de rede.
Então existem muitas maneiras de fazer isso, né? Você não dá a impressão, eu li até um texto comentando aqui sobre isso, não, Jesus vai dar a eles uma rede nova. E o texto não diz nada disso, diz só que você vai ser pescador de homens, né? Não diz que vai ser com rede, né? E muito menos uma rede nova, né? Diferente daquela que eles usavam. O fato é que pescar pode ser uma maneira muito diferente. Independente da maneira de pescar, é preciso treinamento. Você não nasce aprendendo, pescando, né? O cara já nasce pescando, ele tem que aprender. E Jesus está dizendo que eu vos farei pescador de homens. Aqui está um texto muito importante, porque ele está falando de que ele vai fazer essa transformação. A transformação de pescador de peixes em pescador de homens não surge do nada, ela é fruto de uma transformação. Uma transformação que Jesus vai providenciar nas nossas vidas. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Já está na palavra. Nós precisamos ser ensinados a guardar a palavra de Deus. Se eu entrei na igreja, aceitei Jesus, tudo pronto. Não está. Você tem que aprender e a praticar. Você vai ser ensinado, você vai ser treinado. Isso do ponto de vista humano. E também há a ação sobrenatural do Espírito em nossas vidas. É muito importante saber que quem nos capacita é Ele. Existe até uma frase muito famosa que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sim, escolhidos para missões específicas, como esse dos apóstolos, mas genericamente a capacitação, ela vem do Espírito Santo para todas as áreas da nossa vida. Inclusive para vencer o pecado. Inclusive, eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 10, 13, é um dos textos que eu conheço de cor, né? Que não se preocupe com os seus problemas, Deus é fiel e Ele vai providenciar livramento caso a sua força seja menor do que a capacidade de tentação. Não sobreveio a vós nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas junto com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É o que diz o texto. Então, quem que providencia o livramento? Quem que providencia a capacidade? O Senhor providencia essa capacidade. Eu faço a minha parte, mas sabendo que ela nunca é suficiente. Ela é necessária, mas nunca é suficiente. Em Colossenses, eu acho esse texto muito interessante, nem todo mundo consegue entender bem ele. Em Colossenses, no capítulo 2, versículos 20 a 23, Paulo nos diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois, olha só o que diz o texto: todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse texto é muito profundo. Primeiro que ele fala de rigor ascético. Ácido acético é o ácido que tem no vinagre, não é isso que ele está falando, tá? Rigor ascético vem dos ascetas. Era uma seita na época que eles diziam o seguinte: olha, o prazer físico não presta. Eu vou amortecer os desejos físicos através de um rigor de procedimento. Então, muitos faziam um jejum, né? O jejum fazia parte disso. Eles mortificavam o corpo. Mais tarde, isso se tornou como autoflagelação. O sujeito batia nele mesmo, assim, para impedir os meus desejos carnais, sejam eles sexuais, ou seja, de outros tipos de desejo, cobiça, vaidade, qualquer outra coisa. Então eu vou me castigar, eu vou me punir, eu vou fazer um rigor bem grande na minha vida, vou andar descalço, vou andar de joelho, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer algo rigoroso contra mim mesmo para mortificar a minha carne. Era isso que eles faziam. O que o apóstolo Paulo disse? Pode ter até uma falsa humildade, mas isso não tem poder contra a sensualidade, ou seja, os desejos da carne vão estar sempre presentes. Algumas pessoas, se você não consegue represar o rio, você represa o rio, ele vai enchendo, daqui a pouco transborda.
Se o rio não está legal, muda a direção do rio, converta o rio. Não tenta prender o rio, porque o rio transborda. Então não adianta você chegar e dizer, olha, eu vou fazer um monte de coisas rigorosas para me controlar. Só a ação de Deus pode fazer isso. É o que Jesus está dizendo, olha, eu vou transformar você, eu vos farei pescador de homens. Você vai tomar a decisão de me seguir. Agora, transformação é por minha conta. Você faz a sua parte, a parte que você não é capaz, quem vai fazer sou eu. Eu vou transformar. Nós não somos capazes, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, na nossa capacidade, venha de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Nós somos capazes por causa do Espírito. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é que nos torna capaz de não apenas seguir a Jesus da maneira correta, como a Mônica estava explicando aqui, o que é ser crente, né? Ser crente é andar com a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia nem isso, o cara anda com um celular que tem diz que tem um aplicativo lá, mas ele nem olha, né? Prefere outras coisas. E vem à igreja, ou então anda de um jeito, fala crentez, né? Fala de um jeito que todo mundo fala junto. Não é isso. Não é isso. Nós temos que aprender a viver segundo a vontade de Deus. E isso é uma obra do Espírito. O fruto do Espírito, é o que a palavra de Deus diz. Ele tem o fruto, e esse fruto veio do Espírito, que é a ação dele em nossos corações. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Está muito claro. Você escuta, mas precisa lembrar. E para fazer, precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele vos capacitará. O Espírito Santo é que vai ensinar de verdade, vai esclarecer, vai fazer você lembrar e vai ajudar você a andar segundo os propósitos de Deus. Bom, então está muito claro duas coisas, dois tópicos aqui. Jesus nos convida a segui-lo. Um tópico. Jesus disse, olha, para me seguir, eu vou transformar você. Segundo tópico. E o terceiro, bom, eu tenho que responder, né? Eu tenho que dizer se eu quero ou não. O que aconteceu com os apóstolos, aqueles que se tornaram apóstolos? Versículo 18. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. A resposta foi imediata. Eles responderam imediato. Não ficar assim, eu vou pensar no assunto, quem sabe? Eu vou pensar, vou ponderar aqui, né? Eles responderam imediatamente, sim, eu vou deixar tudo e seguir. Nós temos que entender, quando eles se deixaram as redes, a rede era o sustento deles. Não era um objeto de divertimento, era assim, era o meu celular que eu não podia usar, ou alguma coisa assim. Não, a rede era o sustento deles, eles eram pescadores, eles viviam daquilo. Assim, deixar as redes seria viver totalmente na dependência de Deus, porque aquilo era o sustento deles. Não tinha seguro-desemprego, não tinha seguro-saúde, não tinha nada de que nós temos hoje. O cara saiu, mas pode deixar que depois ele procura um lugar ali e o governo vai cuidar dele. Não vai. Não havia governo para cuidar de ninguém. Eles tinham que depender da sua própria força de trabalho. Deixar as redes significa deixar o seu sustento e confiar totalmente em Deus, e que, seguindo a Jesus, a provisão viria, não do seu sustento, mas a provisão viria de Deus. Então, esse resposta imediata traz em si uma responsabilidade muito grande. Eles responderam não apenas de imediato, mas eles abriram mão daquilo que era o sustento deles. E algumas pessoas dizem, eu vou aceitar Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada. Nós já ouvimos isso antes, na própria Bíblia. Um jovem chegou para Jesus e ele foi sincero, se eu quero ir para o céu, quero ir para o céu. Assim, o que eu preciso fazer mais além do que eu já faço? Eu já pratico os mandamentos, eu já faço isso, eu já faço aquilo, E deu uma lista de todas as virtudes que ele tinha. E Jesus levou a sério o que ele falou. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele, o amou e disse, olha, só falta uma coisa. Vende o que você tem e me segue. Eu quero ver se você realmente confia em você mesmo ou confia em mim. E o que ele fez? Ele, entristecido, deu as costas e foi embora. Ele queria confiar
em si mesmo. Ele fazia tudo certo, mas confiando em si mesmo e não em Deus. Assim, eu vejo que você tem e confia em mim que eu vou fazer o resto. Não, de jeito nenhum. E veja bem, o texto não diz que você não tenha que ter seus próprios bens ou não tenha que trabalhar para o seu sustento, não é nada disso. É em quem você realmente confia. Você confia na sua própria capacidade ou confia na provisão divina? Diante de um problema, eu vou confiar na minha capacidade de resolver o problema? Você deve fazer alguma coisa para resolver? Ou você confia assim, apesar de tudo que eu fizer, se a mão de Deus não estiver comigo, eu não vou chegar lá? Isso é confiar em Deus. E aquele jovem não queria. Ele foi a pessoa certa, fez a pergunta certa, recebeu a resposta certa e tomou a atitude errada. Ele virou as costas e foi embora. E esses discípulos, esses dois, ouviram de Jesus: vinde, eu vou fazer você pescador de homens e não mais de peixe. Eles largaram, não vou precisar mais pegar peixe. Se ele disse que eu vou ser pescador de homem, vou pegar peixe, rede para quê? E largou a rede. Tem gente que se converte e leva a rede junto. E aí é que é o problema, porque depois fica tudo enredado, né? Porque ele acha que com a sua rede ele vai continuar fazendo a mesma coisa e vai ganhar uma outra rede além da dele. E essas redes não se misturam. Se é que a rede de Jesus é uma rede mesmo. Como eu já disse no início, o pescar de Jesus pode ser muito diferente daquele que eles sabiam fazer. Então, a ideia é, você tem que largar a sua rede. Largar a sua rede, sim, deixa a sua vida antiga. A sua vida antiga passou. Ser nova criatura é dizer que a vida antiga passou. Eu vou ser igualzinho que eu era antes ou agora eu vou ser crente. Eu costumo, até de uma maneira jocosa, falar assim, eu era antes um cretino, agora eu sou um cretino crente. Isso não é possível, meu amigo. Você tem que largar isso de lado e deixar de ser cretino e ser só crente, né? Então, eu era antes assim, agora eu sou assim, mais alguma coisa. Jesus não é uma adição, ele é uma substituição. A vida passou e agora é nova vida. Então, vinde, vocês eram pescadores de peixe e agora vão ser pescador de homens. Outro tipo, uma outra natureza com a ajuda de Deus. É chamado para serviço. Como a gente falou aqui na escola dominical, né? Nós somos salvos para quê? Né? Nós somos eleitos para quê? Nós somos escolhidos para quê? Para ser o filho do rei. Né? Tem gente assim, eu não sou, eu sou o dono do mundo, sou filho do dono. Eu já vi isso numa placa de carro. Eu não gosto desse tipo de conversa, né? Dá a impressão assim, já que eu sou príncipe, né, eu vou viver como príncipe. Engraçado que aquele que era rei veio aqui e não viveu como isso, não viveu como príncipe, ele viveu como servo. Ele viveu como servo. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que vos sirva. A ideia é completamente oposta ao que as pessoas estão falando por aí. Nós somos, sim, salvos para servir. E esses dois, assim, olha, vocês vão deixar de ser pescador de peixe e vão pescar homens. Tem um propósito nisso aí. Nós somos chamados para evangelizar e para testemunhar. Nem todo mundo aqui vai ser pregador, vai ser professor, vai ser mestre. Cada um tem um talento, cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado, tá? Mas testemunhar todo mundo pode. Pode ser que eu não seja um grande pregador, eu não tenha que ir para o seminário estudar, né? Eu estava vendo uma frase que eu vi no outro dia, bem interessante, assim, qual é o fracasso que nós estamos tendo? Nós estamos, em vez de preparar obreiros, nós estamos consagrando obreiros. Mais do que consagrar, a gente tem que preparar. Então, a gente está consagrando muita gente despreparada, e isso aí é a causa de um monte de males, né? Pessoas não preparadas vão falar daquilo que não entendem e não sabem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando nós somos salvos, quando nós seguimos a Jesus, nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade, junto com o Espírito Santo, é de testemunhar. O nosso testemunho vai fazer as pessoas conhecerem a Jesus. Jesus disse várias coisas sobre isso. Olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que se aprende isso? Vai no seminário aprender a amar uns aos outros? Não. Não é lá que você vai aprender isso. Você vai aprender vivendo em oração, vivendo com os irmãos, se preocupando uns com os outros, orando uns com os outros. O pastor Matosinho disse aqui, grande parte das pessoas com quem a gente ora, a gente nunca conheceu. E a gente está orando uns pelos outros, que a palavra de Deus nos diz isso. Nós oramos com pessoas que a gente nunca viu. Então é isso, é esse prover assim, mas nós oramos por amor, em obediência à palavra. Esse tratar de Deus, assim, olha, você vai ser reconhecido como meu discípulo. Não, mas eu vou esperar que alguém ore por mim, alguém vai orar.
Ontem eu orei por uma senhora que a irmã Cidinha pediu, ligou para mim, uma pessoa que precisava que alguém orasse por ela. Eu liguei para ela, eu nem sei quem é a pessoa, nunca vi, nem vou ver, ela nem mora aqui na cidade, mas eu orei por ela. Então esse testemunho de fazer o seguinte, é fruto do amor que o Espírito Santo dá no nosso coração, a gente vai testemunhar. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e depois se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui está o objetivo. Você segue a Jesus, você é transformado, você passa a ser testemunha, você pratica boas obras e as pessoas vêm e quem é que é glorificado? Você? Não. Glorificam ao Pai que está no céu. Por quê? Como que isso, com esse processo? Deus trabalha na nossa vida e a outra pessoa olha assim, aquela pessoa é diferente. Não é porque ela é melhor do que eu, mas porque Deus está trabalhando na vida dela. Glória a Deus, Ele pode fazer a mesma coisa comigo. Quando as pessoas veem dessa maneira, de que a bênção da minha vida vem de Deus, ela não me considera superior a ela. Ela quer ser igual a mim. Diz assim, olha, se você é abençoado, eu quero ser também. Não porque você é melhor do que eu, porque você não é melhor do que eu. Você foi abençoado e eu posso ser também. Essa é que é a história. Então você vai dar o testemunho e dizer assim, Deus trabalhou na minha vida. Dizem que o amor de Deus não é por causa de, é apesar de, né? Por que Deus nos ama? Deus nos ama apesar de nós sermos o que nós somos. Que se fosse por mérito, Ele não ia amar, né? Ele ama o Filho dele. E por causa do Filho dele, Ele nos ama. Apesar de nós sermos o que somos. Uma criatura deteriorada, né? E Ele nos transforma em alguém que vai agradá-lo. Que vai ser luz para o mundo, para que as outras pessoas vejam e o nome dele seja glorificado. Esse é o motivo para o qual Jesus nos chama. Vinde, venham e vocês vão ser abençoados e abençoadores. Vocês vão ser abençoados ao seguir, ao estar na presença do Pai, ao estar liberto do pecado. Vão ser abençoados e também vão ser abençoadores, porque vão pescar homens, vão dar testemunho de tal forma que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está no céu. Jesus espera isso de nós. Ele disse lá em João, no capítulo 14, que nós somos pequenos ramos que foram enxertados na árvore central, no caule central da videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele disse que foram colocados lá para quê? Para ficar verdinho? Não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Nós estamos enxertados na videira para produzir frutos, e esses frutos vão levar as pessoas, os homens, a glorificarem a Deus e a se tornarem também novos ramos dessa videira. Amém? Sigamos a Jesus e sejamos pescador de homens. Pai, obrigado por essa mensagem, pela essa breve mensagem, que ela edifica o nosso coração e que o Teu Espírito venha completar aquilo que não foi dito em nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.